Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Santo Deus, tua palavra foi lida, um texto que traz para nós grande espanto ao ouvirmos falar de um agente do diabo tão terrível e ao mesmo tempo tão sedutor. Precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, para que entendamos aquilo que foi revelado, aquilo que para nós, o teu povo, por termos sido alcançados por tua graça, já nos é claro. A palavra do Senhor nos revela, o teu Santo Espírito confirma, e precisamos estar atentos, vigilantes, para esta forma sedutora, como o inimigo trabalhará contra nós, contra o teu povo. Que esta mensagem traga a nós esta vigilância, atenção, desperta-nos para isto. É o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, quando nós pensamos na ideia da sedução, sempre nos vem à mente a imagem de uma mulher ou de um homem que está a desviar a atenção de outro, ou a chamar a atenção de outro para si. A ilustração disso com a figura de um casamento, onde o marido abandona a sua esposa para ceder às inclinações do seu coração, aos desejos dos seus olhos, ela vai ser evocada aqui no texto. E é curioso imaginar que uma das formas como a Bíblia vai identificar o nosso inimigo é chamando-o de sedutor. E quando nós olhamos a forma como o diabo trabalha, de fato é assim. Ele seduz. E pior do que seduzir, é quando nós caímos nesta tentação, nesta sedução, nos entregamos àquilo que é oferecido por Satanás, nos embriagamos com o seu veneno, com o seu cálice de prostituição, e então temos as nossas vidas arruinadas. Quantos são aqueles que têm cedido às seduções de Satanás? Quantas são as famílias que têm sido arruinadas porque cedem à sedução de Satanás? E eu não me refiro apenas à questão do adultério. Há tantas outras coisas que Satanás faz para atingir o marido, a mulher, para fazer com que filhos se voltem contra os pais, para fazer com que gerações inteiras se percam na bebida, nas drogas e em tantas outras coisas que aparentemente são sedutoras, atraentes e boas,
mas que trazem a ruína a todos aqueles que cedem a estas seduções. Mais uma vez, Apocalipse vai nos apresentar o inimigo do povo de Deus. Isso já havia sido feito anteriormente. Quando nós lemos no capítulo 12, capítulo 13, é apresentado a figura do dragão, a antiga serpente, o próprio diabo e os seus agentes. A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, sendo a besta que emerge do mar uma grande autoridade política, que vem para se opor ao povo de Deus, para perseguir a igreja do Senhor. A besta que emerge da terra como sendo aquele agente de Satanás, que vem para validar estas ações de governos e forças políticas, militares, mas através de uma falsa religião, de um falso ensino, de uma falsa ciência. E esses agentes de Satanás estão atuando. E aqui um terceiro agente de Satanás é apresentado, chamado aqui no texto como a grande meretriz, a grande prostituta. Se um primeiro vai dominar e, através das forças políticas, militares, se opor contra a igreja, se o segundo vai vir com falsas religiões e falsos ensinos, perseguir a igreja e enganar a igreja, este terceiro agente, a grande meretriz, virá para seduzir a igreja. Um atua com o poder do Estado, outro atua com o poder do falso ensino, e este atua com o poder dos desejos, da sedução, das inclinações morais nossas. E ambos devem ser combatidos e devemos estar atentos a todos estes, para então permanecermos fiéis na volta do nosso Cristo. O nosso texto está dividido em 4 momentos. Um primeiro é a apresentação deste novo agente, que anteriormente não aparece em Apocalipse, mas é descrito aqui. Um segundo momento vai nos mostrar como que Satanás nos seduz. O terceiro momento da nossa exposição nos mostrará como que ele consegue ter êxito. E o último momento, a última parte do nosso sermão, nos ensinará quais serão as consequências se nós cedermos ao inimigo e a esta sedução. O tema da nossa exposição nesta noite: o inimigo sedutor. Um inimigo sedutor. O texto começa nos dizendo então: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo. Nós temos aqui dada a descrição temporal dos acontecimentos. Na semana passada nós vimos os flagelos do Senhor sendo derramados, a justiça de Deus vindo contra os homens. Ainda antes, observamos na exposição de Apocalipse, que o Senhor permitirá que a igreja seja perseguida, permitirá que a igreja sofra. No entanto, haverá um momento da ceifa e da vindima, onde Ele separará o joio do trigo, onde Ele recolherá os seus e protegerá os seus, mas irá lançar no fogo aqueles que não pertencem a Ele, que se opuseram ao seu povo. E esses flagelos que nós vimos na semana passada, na exposição do capítulo 16, virão justamente sobre estes, que fizeram mal contra o povo de Deus. Os flagelos foram mostrados, apresentados, e aqui no capítulo 17, é como se fosse feito um recorte. Um daqueles anjos que carregava consigo os flagelos, chama agora João e vai apresentar um recorte, vai como que dando um zoom na história, pegando como que com a lupa e ampliando o acontecimento de um ponto específico desses inimigos. É como se em todo o capítulo 16, então, nós víssemos de forma rápida o juízo de Deus sendo exercido, mas chega aqui no capítulo 17, há uma pausa para que um anjo volte-se para João e fala: João, deixa eu voltar um pouquinho antes para te mostrar um desses inimigos, quais foram as suas atitudes e qual será a punição de Deus para ele. Este inimigo, a grande Babilônia. E será feito o registro então no capítulo 17, no capítulo 18, como sendo este parêntese.
Então, para que você entenda a cronologia dos acontecimentos aqui em Apocalipse, nós temos este tempo em que nós, com liberdade, pregamos, proclamamos, nos reunimos. Claro que há perseguição, claro que há, em alguma medida, dor, sofrimento, morte, terremotos, mas Jesus havia dito lá em Mateus 24 que tudo isso é apenas o princípio das dores. Ainda não veio o ápice, o clímax das dores. Ainda não chegaram as dores de parto, mas virá. Virá este momento em que a perseguição não será isolada em um ponto ou outro, em que os terremotos, as guerras, a fome e as doenças não acontecerão isoladamente aqui ou ali, mas isso virá sobre todo o mundo. Será este um tempo cruel para a igreja será perseguida. Este é o tempo que nós chamamos de grande tribulação, onde a igreja sofrerá. Mas este tempo de grande tribulação, que ainda virá, nós não estamos vivendo ele será abreviado. E neste ato do Senhor abreviar, Ele o fará em amor pelos seus. Após este tempo abreviado de grande sofrimento e dor para a igreja, Cristo voltará, recolherá os seus, separará o joio do trigo, trará o trigo para si e falará: esses estão agora comigo, e derramará o seu juízo na terra. É neste episódio final que encontra-se tanto o capítulo 16 como também o capítulo 17, sendo o 17 um recorte de tudo isso. Para mostrar então, em especial, a ação de um dos inimigos, vai vir esta visão. Um dos anjos que tem as 7 taças, que derramou já a ira do Senhor, mostra para João o seguinte: João, deixa eu te mostrar, porque este inimigo recebe esta punição, deixa eu mostrar a origem dele, os feitos dele, os maus feitos que este inimigo trouxe contra a igreja, e deixa eu mostrar a punição também para este. Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas. O texto usa a expressão grande meretriz. A palavra que nos foi traduzida aqui como meretriz vem da raiz pornês, que significa grande degeneração moral, sexual. Significa que esta figura que será agora apresentada é uma representação de toda a imoralidade, de tudo aquilo que atiça os olhos, de tudo aquilo que mexe com os prazeres dos homens. Assim é identificado este inimigo. Ela está assentada sobre muitas águas. E para que você entenda essa expressão das muitas águas, vá no verso 15 do capítulo 17. Falou: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Este inimigo do povo de Deus, que representa todo tipo de degeneração moral, se assenta sobre as nações, rege as nações, seduz as nações, atrai os povos do mundo inteiro. É todo um sistema que desperta os desejos, os anseios, as inclinações dos homens. Mas como que este inimigo nos seduz? O verso de número 2 vai nos mostrar: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Há duas coisas que este verso destaca sobre a forma como o diabo nos seduz. Primeiro, através das necessidades. Segundo, através das nossas inclinações. Quando nós olhamos todo o Antigo Testamento, o Senhor vai acusar as nações de se prostituírem. E em que sentido esta ideia é aplicada? Quem é o mantenedor de todas as coisas? Deus. O provedor de todas as riquezas? Deus. Quem é o sustentador de todos os homens? Deus. No entanto, em muitos momentos as nações não viam as coisas desta forma. Em muitos momentos, para garantir o sustento e a provisão, as nações se uniam a nações pagãs, a outros povos pagãos, na ideia de ter garantido o seu sustento. Então eu não concordo muito com aquilo que este povo cruel faz.
Mas para que eu não perca o meu sustento, para que eu tenha garantida a minha provisão, eu vou me aliar a este inimigo. Eu vou ceder a este tipo de práticas, condutas que são indesejadas, que são vergonhosas, mas é melhor estar unido a ele do que contra ele, porque afinal de contas, se eu não fizer assim, eu vou perder o meu sustento. A nação de Israel foi acusada de se prostituir assim em muitos momentos. Quando nós lemos o capítulo 3 de Naum, vai falar que Nínive era uma destas cidades com quem Israel se prostituía. E o que o texto quer dizer é o seguinte: ao invés de Israel se curvar ao Senhor e falar: Senhor, seja o nosso sustentador, seja o nosso provedor, seja aquele que vai nos dar o pão, Israel olhava para uma nação pagã e via o seu socorro nesta nação. Essa é a ideia de prostituição. Tendo um Deus, esta nação dá as costas a este Deus e vai se deitar com outros para garantir o seu sustento. Uma das formas como esta grande meretriz engana os homens, uma das formas como Satanás seduz os homens, é tentando através do sustento, através da provisão. Então, com medo de perder, olhando para aquilo que Satanás oferece, os homens vão e trocam aquilo que Deus deu a eles. É claro que há um paralelo muito grande nesta ideia de sedução, da antiga serpente, do dragão, com a figura daquilo que aconteceu lá no Éden. E quando nós olhamos o registro de Gênesis, Deus havia dado todo um jardim, com uma variedade imensa de frutos a serem comidos. E Deus disse àqueles dois, Adão, a Eva: de todo fruto do jardim comerás livremente. Mas estes dois trocaram a provisão de Deus, trocaram o fruto que Deus havia dado, ou os muitos frutos que Deus havia dado. Eles deixaram para trás toda a provisão farta, rica, bela, próspera que Deus havia deixado para eles no jardim, para ceder aquilo que a serpente lhe apresentou. E quantas vezes nós agimos da mesma maneira? Com medo de perder o nosso sustento, nós nos inclinamos e cedemos às muitas tentações do diabo. Eu me lembro quando eu era bem adolescente, 14 anos de idade, estava trabalhando, e eu era office boy. E o meu chefe, todo dia, quando eu saía, ele falava: traz para mim um maço de cigarro. Me dava o dinheiro, fazia todo o serviço de rua, na volta eu passava e comprava um maço de cigarro. Não sabia onde enfiar a cara na hora de fazer a compra, não sabia nem onde esconder, porque eu era crente. E aí teve um dia que eu cheguei para ele e falei: é o seguinte, eu não vou mais comprar não, eu sou crente. E ele me xingou de tudo quanto quer não. E naquela ocasião eu fiquei pensando: ele vai me mandar embora, né? Que eu estou me negando a comprar o cigarro dele, ele vai me mandar embora. Pela graça de Deus, ele não me mandou embora. Mas este é um exemplo muito simples. Quantas são as muitas vezes que nós somos convidados, apresentados a situações pecaminosas e tentados justamente nesta condição: se você não fizer, você vai perder o seu sustento. Se você não fizer, você vai perder a sua provisão. Então de repente você vira e fala: puxa pastor, mas se eu não pagar aqui a quebra das multas que eu tomei, eu vou perder minha carteira, e se eu perder minha carteira, como é que eu vou trabalhar? E se eu deixar de trabalhar, como é que vai vir o meu sustento? Então a gente dá o jeitinho, a gente faz o esquema, a gente cede às tentações, à sedução da serpente, a fim do quê? De garantir o nosso sustento. Em outras palavras, o que nós estamos falando? Presta atenção aqui: Senhor, Tu que és o dono de todo ouro, de toda prata, riqueza e glória vem de Ti. Eu acho que o Senhor não pode me dar. Então, uma vez que eu acho que o Senhor não pode me dar, que a riqueza na verdade está vindo da minha habilitação, ou que a riqueza talvez esteja vindo da minha empresa, ou que a riqueza talvez esteja vindo daquele meu chefe, daquele meu amigo, eu vou dar as costas para Ti, vou ceder ao esquema, à quebra, vou ceder ao erro, à corrupção, porque afinal de contas, se eu não fizer isto, no fim do mês eu não tenho. Sabe qual é o nome disso aos olhos de Deus? Prostituição.
E sabe por que Deus está falando isso? Quem é o noivo? Quem é o noivo e Senhor da igreja? Cristo. E quando nós lemos Efésios, qual é um dos papéis que o noivo tem para com a sua noiva? Ser ele o sustentador, o provedor. Antes ele alimenta e dela cuida. Quando nós damos as costas para o nosso noivo, para buscar o sustento, o alimento e o cuidado em outro, nós estamos falando: o marido que eu tenho em casa não vai dar conta, eu preciso buscar fora o sustento, o alimento e a provisão. Por isso o texto fala que as nações se prostituem e adulteram com esta grande meretriz, porque ela seduz, ela apresenta uma possibilidade de sustento, ao ponto que as nações não conseguem olhar para o alto, não conseguem depender de Deus, não conseguem crer que o Senhor proverá, que o Senhor cuidará, que o Senhor dará o alimento, e olham para trás, olham por exemplo para o Egito e falam: bom era o tempo em que nós estávamos lá, em que nós tínhamos as cebolas do Egito, voltemos para lá, deixemos de lado essa história de terra prometida, do Deus que nos dará a terra que mana leite e mel, deixa isso de lado. Vamos ceder ao esquema, vamos voltar ao passado, vamos tornar a nos prostituir e viver como vivíamos antes. Mas não é apenas através do sustento. Satanás também vai nos tentar pelas nossas inclinações, as nossas paixões. Diz o verso 2: e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Se pelo sustento você já foi até a grande meretriz, agora o que te impede de se valer de absolutamente tudo que ela tem a oferecer? Esta é a forma progressiva como o pecado se desenvolve em nossos corações. Se em alguma medida eu já dei as costas para Deus, já cedi ao esquema, já estou dentro do negócio, o que me impede agora de continuar a pecar e avançar e me entregar a todos os desejos e inclinações da minha carne? Eu já estou errando. E quantas vezes nós pensamos exatamente assim: ah, pastor, eu já não estou fazendo a coisa muito certa, então quer saber, um pouco a mais, um pouco a menos não vai fazer diferença, eu já estou todo errado mesmo. E quantas vezes nós nos afundamos no pecado, nos entregando às nossas inclinações, às nossas paixões. É do coração do homem se entregar à devassidão, à imoralidade, à prostituição, à embriaguez deste mundo. É da nossa inclinação, do velho homem que está aqui. E se nós não rompermos com isso, nós nos entregaremos, e o diabo sabe, e vai nos seduzir. Vendo a mulher então que a árvore era boa, agradável aos olhos, ela já havia dado as costas para Deus, no sentido de dizer: eu posso ter algum alimento diferente, eu posso ter algum sustento diferente. Vendo que isso já havia sido passado, que esta fase já havia sido deixada para trás, não custa nada agora eu querer também comer do fruto, para ser igual a Deus. É assim que o diabo continua a nos seduzir. Ele nos seduz através do medo de perdermos o nosso sustento, nos seduz através das inclinações do nosso coração. Nós temos desejos e o diabo sabe disso e vai nos tentar. Ele é o sedutor. Nós vimos a apresentação desta figura, vimos a forma como ela atua, mas veremos agora no verso 3 e 4, por que ela consegue ter êxito? Por que o inimigo nos vence com tanta facilidade? Vejamos. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate. É curioso nós notarmos que o anjo leva João para o deserto. É no deserto que ele encontrará esta mulher. Mas se você voltar suas páginas, algumas delas, você verá que no capítulo 12, quem foi enviado para o deserto? Também uma outra mulher. Esta outra mulher representa a igreja, o povo de Deus. Ela está vestida de sol, ela tem a terra nos seus pés, ela é adornada pelo próprio Deus. Para protegê-la e defendê-la, Deus a envia para o deserto. E lembra lá do texto de Apocalipse 12? Satanás não podendo contra Cristo, o que ele vai fazer?
vai se lançar no deserto contra a mulher e contra os seus descendentes. Agora, neste deserto, de um lado você tem a noiva de Cristo, a bela esposa, a igreja do Senhor, o povo do Senhor, mas do lado oposto, você tem a prostituta, você tem a meretriz. Nesta visão que João está tendo, ele olha para o deserto e enxerga as duas realidades. Uma, a noiva linda, adornada pelo próprio Cristo, para si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem defeito, ou qualquer coisa semelhante. Mas do outro lado, aquela prostituta, grande meretriz. Esta mulher agora está montada numa besta escarlate, a besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Para nós entendermos esta figura da besta, volte os seus olhos lá no capítulo 13. O texto diz que esta besta é uma besta escarlate, que esta mulher está montada nela. Claro que aqui é uma visão, uma figura de linguagem, mas esta ideia desta força de Satanás que atua no mundo, seduzindo o povo de Deus, ela vem montada na besta. E as características que nos são dadas aqui são as características da besta que emerge do mar. A cor escarlate é a cor do próprio dragão. O dragão é vermelho, aponta então para a procedência. De onde procede esta que seduz as nações? Do próprio diabo, do próprio dragão, da antiga serpente. E quais são suas características? Ela está cheia de blasfêmias. Veja o versículo 5 do capítulo 13. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar. Ela está montada nesta besta, que procede do dragão, que é cheia de blasfêmias. O verso 1 do capítulo 13, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Agora volte os seus olhos no verso 13 do capítulo 17. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Essas cabeças e esses chifres serão explicados mais adiante, e nós veremos esta explicação de forma mais detalhada na semana que vem. No entanto, é importante nós notarmos que o fato desta mulher estar montada na besta nos aponta para 2 realidades. A primeira, ela é sustentada e apoiada por esta besta que emerge do mar. E mais uma vez, quem é esta besta que emerge do mar? É uma força política, militar, econômica, que mais adiante aparecerá como agente de Satanás para fazer o mal contra o povo de Deus, contra o próprio Deus. E esta força política, este governo, ao mesmo tempo que ele se opõe a Deus, ele também apoia e sustenta esta outra face do diabo que seduz todo mundo. Mas não há apenas uma relação de sustento, porque se ela está montada, também ela ao mesmo tempo domina. E aqui, para nós entendermos, é preciso voltar à realidade que o tempo todo João está fazendo um paralelo com a Roma, em que os primeiros autores recebem as informações aqui de Apocalipse, e com aquilo que há de vir. Roma era isso, irmãos, um governo, força política, militar, riquezas, a autoridade. Era a besta que emergia do mar. Ao mesmo tempo, Roma abrigava todo tipo de religião pagã, a besta que emerge da terra. Roma tinha a cultura helênica dos gregos enraizada no seu modus operandi de vida. A prostituição, a imoralidade sexual, o homossexualismo era algo dominante na sociedade daqueles dias em que Apocalipse foi escrito. Quando nós olhamos o cenário do que era Roma, e a dificuldade que a igreja tinha de manter-se fiel, nós conseguimos entender um pouco daquilo que nos aguarda mais adiante, muito em breve. Para alguém ser crente naqueles dias, tinha que lidar com um governo que perseguia a igreja, tinha que lidar
com inúmeras religiões falsas que atacavam o cristianismo, e ainda tinham que lidar com um estilo de vida da sociedade extremamente imoral, devasso, entregue às paixões da carne. Quando nós lemos o texto de Romanos capítulo 1, nós vemos exatamente isso, o Senhor entregando aqueles homens às suas paixões, para cometerem todo tipo de torpeza, todo tipo de imoralidade, uma sociedade entregue a todo tipo de mal, coisas que ao mesmo tempo que são horríveis e abomináveis diante de Deus, são extremamente desejadas pelos homens, amadas pelos homens, são os agentes de Satanás atuando, e há toda uma reciprocidade entre esses agentes, ao mesmo tempo que este estilo de vida imoral domina e seduz, ao mesmo tempo que ele é apoiado, ele também lidera, ele influencia, ele dita as regras. Agora, irmãos, deixa eu ser mais claro com você, porque talvez você esteja ouvindo tudo isso e não consiga conectar com a realidade da nossa vida. Essa sociedade é a que nós estamos vivendo hoje, presta atenção, irmãos. Essa semana eu estava ali no centro de São Paulo, por conta do mestrado, fiquei hospedado a semana inteira estudando ali. Nós estamos numa sociedade entregue à corrupção moral, que valida instituições moralmente caídas, trabalhando em anseios e em desejos carnais, sujos. A gente sai pelas ruas e você vê um monte de jovens fumando maconha abertamente, livremente, tranquilamente, a prostituição rolando solta, o homossexualismo, todo tipo de degeneração moral, e ao mesmo tempo tudo isso associado com ideologias, com políticas pró-aborto, pró-liberação de drogas, contra a família, contra os princípios da Escritura. Esta é a sociedade que nós estamos vivendo, e a tendência, irmãos, é que isso vai se agravar. Agora atenção, tem muito crente apoiando esse tipo de conduta, entregando-se à grande meretriz, talvez por medo de perder o seu sustento. Pastor, mas a gente vai falar contra isso? Se eu falar contra isso, se eu me posicionar contra isso, eu perco meu emprego, eu vou ser cancelado, eu perco a monetização do meu canal, derrubo o meu vídeo no YouTube, acaba a minha vida. Então, com medo de perder o sustento, porque deram as costas ao sustentador que é Deus, nós então cedemos, com medo de perder os prazeres, nós então cedemos, e vamos atrás, e concordamos, e abraçamos, e vivemos iguais. Irmãos, nós não estamos falando de uma realidade tão distante. Se aproxima o dia da volta de Cristo, se aproxima o dia da volta de Cristo. Olhando o mundo em que nós vivemos hoje, eu estou muito certo de que este dia se aproxima. Quando nós começamos a ver crentes apoiando o aborto, quando a gente começa a ver crentes defendendo ideologia de gênero, quando a gente começa a ver crentes militando as mesmas causas deste mundo caído da grande meretriz, se aproxima a volta de Cristo, e Ele vem. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e com imundícias da sua prostituição. Olha que curioso,
toda essa forma linda, bela apresentada aqui, é para enganar. A púrpura aponta para esta realeza dominante. A escarlata, mais uma vez, a sua origem do dragão. O ouro e as pedras preciosas é aquilo que os homens desejam. Então, irmãos, quando nós olhamos a sociedade tal qual estamos vivendo, ela é assim. Quando você olha, tudo aquilo parece ser atraente. Vamos viver a vida, vamos curtir o sexo, toda forma de amor é válida, vamos abraçar tudo isso, vamos viver esses prazeres, contra um conservadorismo, contra regras quaisquer, vamos viver esse mundo, e curtir essas coisas, e amar essas coisas, e tudo isso claro que é atraente, claro que isso brilha como ouro, claro que isso é como pedras preciosas. Você já viu algum comercial de cigarro que mostra o cara em coma por conta de um câncer de pulmão? Claro que não. Você já viu algum comercial de cerveja que mostra alguém na rua porque o seu vício o levou àquele estado? Você já viu alguém falando de aborto, mostrando a realidade do sofrimento do feto? Você já viu alguém defendendo liberação de drogas, entrevistando aquela mãe que cansou de buscar seu filho na biqueira? Sabe por que não? Porque a grande meretriz vai apresentar o ouro e as pérolas, e as pedras preciosas, e é atrás dessas coisas que muitas vezes os nossos jovens estão indo. E são nessas coisas que infelizmente muitos crentes estão se refugiando, abraçando e defendendo, para não parecer tão duros, tão intolerantes. Aproxima-se a volta de Cristo, o tempo em que muitos se entregam a esta vida cheia, transbordante de abominações, de imundícias e de prostituição. Veja o que se canta, veja o que se posta, o que se publica, o que toma as redes sociais. A Bíblia não chama isso de outra coisa a não ser imundícia. E aí você pode ficar triste, você pode ficar chateado, você pode achar que foi um exagero dizer isso, mas é o que a Bíblia está dizendo. Abominações imundas aos olhos de Deus. Você pode chamar isso de forma de amor, Deus chama isso de abominação imunda. Você pode falar, pastor, são só os jovens, estão curtindo a vida, Deus chama isso de abominação imunda. Você pode falar, pastor, a pessoa só está dando um jeitinho para viver e conseguir garantir o pão dela, Deus chama isso de abominação imunda, e chama isso de prostituição. Ele não chama isso de outra coisa, ele não chama isso de a carne é fraca, ele não chama isso, os tempos são outros. Se você quer chamar assim, chame assim, viva assim, coadune com todo esse tipo de maldade e sujeira, mas não coloque isso associando a justiça de Deus, a beleza de Deus, a bondade de Deus, como se o Deus bom e justo tivesse de aceitar esse tipo de imundícia, simplesmente porque no seu padrão moral baixo e sujo, você aceita. Se a nossa sociedade aceita esse tipo de prostituição, de imoralidade, de perversidade, de abominação, como algo normal, e você dentro do seu padrão ético e moral concorda com isso, ok, fique assim, mas não queira colocar o Deus santo, justo e bom, apoiando as mesmas coisas que este mundo perverso apoia e defende. O nome que Deus dá a isso: imundícia, prostituição, abominação. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Por que ela consegue ter êxito? Porque ela dá aos homens aquilo que os homens querem. É mais fácil você viver um relacionamento aberto ou um relacionamento onde você, mulher, tem que ser submissa ao seu marido? Onde você, marido, tem que ser fiel à sua esposa? Claro que é mais fácil o relacionamento aberto. Ela oferece aquilo que os homens querem.
É mais fácil você viver uma vida onde diante dos problemas você encara aquilo de cabeça erguida, com o joelho no chão orando, ou usar um baseado para poder aliviar suas tensões? Claro que é mais fácil usar o baseado e poder se livrar do seu problema. É ouro, são pedras preciosas, é o cálice que todo mundo quer beber, mas está cheio de imundícias, de prostituição. O nome que se está escrito ali é Babilônia. Irmãos, quando nós olhamos a ideia da Babilônia, Jeremias vai dizer que a Babilônia rasgou o povo de Deus ao meio, que a crueldade daquele povo, daquela nação, contra o povo de Deus foi tamanha. Eles mataram as crianças, mataram as mulheres, destroçaram, é a forma como Jeremias usa para se referir à Babilônia em relação ao que eles fizeram com o povo de Deus. Destroçaram. Vai defendendo espaço e representatividade, esperando que você vai ter a sua. Vão destroçar você em praça pública, sem te dar direito de ser representado em qualquer meio. Agora veja o que o texto vai nos dizer. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O problema é que a gente não se espanta com toda a maldade e crueldade que a gente vê no mundo, e a gente ainda tenta associar isso com algum tipo de novo evangelho, graça mais que abundante. É triste e vergonhoso. Quando João vê tudo isso, ele se espanta, se admira. Este inimigo que seduz e traz para junto dele todas as nações, mas quando essas nações se juntam, o que João consegue ver é uma mulher que está embriagada, louca, perdida. É a grande meretriz, é a mãe de todos os outros prazeres terríveis, que agora tem em suas mãos o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Ela carrega um cálice, e olha que curioso, em 3 momentos a ideia do cálice vai aparecer em Apocalipse. No primeiro momento esse cálice está cheio das orações dos santos, no segundo momento esse cálice está cheio da ira de Deus, e neste momento aqui este cálice está cheio da maldade deste mundo. De qual desses você vai tomar? Quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira, o diabo continua a seduzir. Ele fez isso no Éden. Ele continua a fazer isso. Ele não vai seduzir só você, marido, ou você, mulher. A serpente mais sagaz do que todos os animais, ela sabe onde vai. Ela não foi em Eva à toa. Foi uma estratégia. Você acha que a ruína da sua casa vai começar por onde? Começa pelos seus filhos. Começa com a nossa juventude. Começa pervertendo e corrompendo aquilo que a gente olha e fala: não tem nada não, pastor, bobeira. Satanás continua seduzindo. Cuidado. Entenda as suas necessidades, as suas reais necessidades, porque Satanás vai te oferecer coisas aparentemente necessárias, mas que não são. E buscando essas coisas aparentemente necessárias, é que nós vamos nos entregar às seduções. Cuidado. Cuidado. Certa feita, aconselhando um rapaz que lutava contra o homossexualismo, ele falou: pastor, mas você acha justo então eu viver sozinho a vida inteira? Se eu não desejo mulheres, e se não é lícito que eu tenha um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo, você acha justo eu viver infeliz, sozinho, sem relacionamento a vida inteira? E aí eu perguntei para ele: e quem disse que o outro é parte necessária? E quem disse que você estará sozinho? Se Cristo não te basta, você precisa de algo mais. Quais são suas reais necessidades? Porque às vezes nós estamos nos colocando em grandes enrascadas, com coisas que não são,
de todo tão necessárias. E o diabo vai nos tentar, vai nos seduzir, falando: você precisa disso. Sem isso você não vai ser feliz, você não vai estar satisfeito nem realizado. E aí é onde por vezes nós caímos, porque nós damos as costas para o provedor. Irmãos, Deus é o provedor da alegria verdadeira. Você não precisa de cerveja para ser feliz, você não precisa de cachaça para ser feliz, você não precisa abandonar a sua mulher ou o seu marido para ser feliz no relacionamento. O seu provedor pode restaurar a sua alegria, pode restaurar a sua casa, pode restaurar a sua família, pode salvar seu casamento, pode te fazer bem-aventurado, sem que você, buscando o que precisa, vá a fontes erradas. Terceira aplicação para as nossas vidas: entenda quais são suas inclinações. Cada um de nós desejaremos coisas diferentes. Conheça quais são os seus desejos, para ter condições de lutar contra eles. Desejar não é pecado. Desejar o que Deus não quer para a gente, isso é pecado. Você pode desejar um monte de coisas, e não há mal em desejar, mas tudo aquilo que você deseja para si, que Deus não desejou previamente, isso é pecado. Desejar a sua esposa não é pecado, é grande bênção. Desejar a mulher do teu próximo é pecado, porque Deus não desejou ela para você, desejou ela para o teu próximo. Desejar ter um carro, uma casa, não é pecado. Desejar ter o carro e a casa do teu próximo, isso é pecado. Desejar ter o carro e a casa que Deus não quer para você naquele momento, isso é pecado. Ter como prioridades coisas que Deus não trata como prioridade para a sua vida, isso é pecado. Cuidado com as suas inclinações, porque o diabo vai te seduzir em meio a elas. Cuidado com a embalagem. O diabo não vai aparecer de chifre e dente. Quando vocês ouvirem falar de paz e segurança, eis que vem. Igualdade, justiça, amor, paz. Cuidado com a embalagem. Cuidado com a embalagem. Prazer, satisfação, alívio. Nunca vai ser uma embalagem ruim. Mas por trás dessa embalagem estará lá um cálice cheio de todo tipo de perversão que é contrária a Deus. Por fim, pensemos mais uma vez lá no Éden. É verdade que Satanás seduziu. É verdade que o homem caiu. Mas também é verdade que Deus proveu redenção. Em meio a dores, darás a luz. E de você, mulher, virá o descendente que esmagará a cabeça da serpente. A grande Babilônia é a representação de um desses agentes da serpente. É a sociedade que nós vivemos. É um mal que está aí, nos filmes, nas músicas, em tudo quanto que é tipo de coisa que tenta nos seduzir, nos atrair e nos fazer achar que isso é bom, é bonito, é belo e é normal. Não vem de Deus, é do diabo. A boa notícia, a possibilidade de redenção, de salvação. Para o homem que pecou no Éden, dando as costas para Deus, se entregando à prostituição com a serpente, o Senhor prometeu o descendente da mulher, e ele veio, e ele é Cristo Jesus. Talvez você já tenha se visto entregue e se corrompendo com os prazeres deste mundo, seduzido e atraído demais pelas coisas da serpente. O convite do Senhor para você hoje: vá com urgência até Cristo Jesus. No sangue de Cristo há a remissão dos pecados. Participe do corpo e do sangue de Cristo, para não participar do cálice da ira do Senhor, para não participar do cálice da prostituição deste mundo. Arrependa-se,
volte-se ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Feche seus olhos, nós vamos orar. Confesse os seus pecados, peça perdão ao nosso Deus. Senhor, por vezes nós somos tão ingênuos. Satanás está trabalhando e seduzindo o mundo, e por vezes nós estamos embriagados nesta sedução, neste vinho cheio de maldade, de imoralidade que o mundo nos apresenta, ao ponto de não conseguirmos experimentar as delícias que o Senhor tem para nós. Então damos as costas para as bênçãos de Deus, para nos lançar na lama e na sujeira do diabo. Perdão, Senhor. Desperta a tua igreja, ó Deus. Faz-nos enxergar além da embalagem. Faz-nos enxergar além do ouro, da púrpura e de toda a beleza que este mundo apresenta. Prazeres enganadores, falsos, que tem levado à destruição de muitos jovens, de muitas famílias, de muitos pais, que tem afastado muitos filhos, que tem arruinado muitas igrejas. Faz-nos, ó Deus, dar as costas para tudo isso e nos refugiarmos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor proveu a salvação, enviou o descendente da mulher que veio para destruir as obras do diabo, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que nós busquemos a Ele, amemos a Cristo, estejamos unidos a Cristo e permaneçamos em Cristo Jesus, para no dia da sua volta sermos achados fiéis. Em nome de Jesus, amém.